estudantes do quinto ano, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa última aula dessa sequência de atividades. Eu sou a professora Luciana e vamos estar juntos aqui para nós finalizarmos as nossas histórias sobre Sherlock Holmes. E os materiais, já separou? Vamos conferir? Então olha lá, caderno, lápis, borracha, apontador. E para essa aula vamos precisar de uma folha sulfite de qualquer cor, a tesoura ou a régua, e sempre que aparecer essa imagem, quer dizer que aquela informação, aquela atividade você tem que fazer o registro, tudo bem? Falando em registro, vamos para o nosso primeiro registro da aula de hoje. Então anota aí a data de hoje e aula de língua portuguesa. Muito bem, registro feito? Então vamos relembrar o que vimos na aula anterior. Então na aula anterior nós vimos, Sherlock Holmes e a história era assim. Nós vimos um resumo da história original, Vocês estão vendo aí a ilustração que foi feita, que está no livro, sobre o Sherlock Holmes, que ele é um detetive muito importante, nas histórias de aventuras aí, porque ele tem um conhecimento muito grande, ele tem um poder de dedução, enfim, então ele é muito bom naquilo que ele faz. Aí depois nós falamos um pouquinho sobre a biografia do autor de Sherlock Holmes, o Arthur Conan Doyle. E aí nós descobrimos que ele escreveu várias aventuras, inclusive ajudou a solucionar alguns casos da vida real, que foram muito importantes, Então vejam só, a importância que um detetive lá da ficção teve na vida real, em um determinado momento aí. Depois, vocês tinham que fazer a descrição por meio da ilustração. Então, como que vocês, veriam, como que seria esse Sherlock Holmes e o Dr. Watson, aos seus olhos, Como que você vê eles, Então, a partir da leitura que nós tivemos lá, do conto, do incrível enigma do galinheiro e do Sherlock Holmes, então, como que você vê, o Dr. Watson e o Sherlock Holmes, o seu olhar, como que você descreveria ele por meio da ilustração, claro. Depois nós vimos de olho no texto, em que nós analisamos alguns trechos, tivemos que ver o que era verdadeiro, o que era falso, nós arrumamos as falsas, lembram-se as informações que não tinham nada a ver com o Sherlock Holmes. Em seguida, nós falamos um pouquinho sobre a ordem, que traz o dicionário, a importância do uso do dicionário, e como que a gente pode procurar as palavras nesse dicionário. Vimos que elas têm palavras-chave, que ela vai ajudar, essas palavras ajudam a gente a direcionar o nosso olhar na procura de palavras, que nós precisamos ali no dicionário. E aí, finalizamos a aula com a letra das palavras, em que nós sorteamos, lembra dos envelopinhos coloridinhos, cada envelope com uma palavra, e aí nós tínhamos que colocar essas palavras em ordem alfabética, observando a primeira letra. Se tivesse a primeira letra repetida, nós tínhamos que observar a segunda e assim por diante. E o que vamos fazer na aula de hoje? Na aula de hoje, nós vamos começar nossa aula fazendo um quiz. É um quiz sobre Sherlock Holmes. Então nós falamos um pouquinho dele na aula passada, vocês assistiram a mini biografia dele, então a gente já tem algumas informações aí que vai nos ajudar a resolver o quiz, certo? Então, para nós resolvermos o quiz, nós temos 6 perguntas. Então vamos ver qual que vai ser a primeira que nós vamos responder. Olha lá, pergunta 5. Então, o que nós temos na pergunta 5?
Quem foi Sherlock Holmes? Nós temos aí duas opções, então você vai colocar no seu caderno quem é Sherlock Holmes. Se é a letra A, se ele é um personagem dos romances policiais de Conan Doyle, ou se ele é letra B, um professor universitário. Então, quem foi Sherlock Holmes? Isso aí, ele foi o personagem dos romances policiais de Conan Doyle. Muito bem. Vamos agora para a nossa segunda pergunta do quiz. Qual pergunta vai ser agora sorteada? Vamos ver? Pergunta 3. Então, agora você vai me dizer na pergunta 3. Quem é o parceiro de Sherlock Holmes? É o Conan Doyle ou o Dr. John Watson? Marque aí no seu caderno. E aí, quem que é o parceiro? Isso mesmo, é o Dr. Watson, John Watson. Vamos para a próxima? Então, olha lá, vamos ver agora qual que é. Número 1. Então, vamos ver qual é a pergunta número 1. Quais são as características de Sherlock Holmes? A. Características peculiares e pensamentos dedutivos, ou B. Bonito e educado? Marque aí no seu caderno. Tenho certeza que você acertou, porque falamos bastante sobre isso, né? Então é a letra A, características peculiares e pensamentos dedutivos. Vamos ver agora a próxima pergunta do nosso quiz. Olha lá, número 2. Agora a pergunta é: O Cão dos Baskervilles foi escrito para contar sobre a morte de Sherlock Holmes ou a vida de Sherlock Holmes? Esse aí é um desafio para você. E aí, qual é a resposta? Isso mesmo! Então, ele foi escrito para contar a morte de Sherlock Holmes. E na época causou bastante polêmica esse livro aí, hein? Vamos para a próxima? Olha lá, agora número 6. Qual é a frase famosa de Sherlock Holmes? Alimentar meu gato Conan? Elementar meu público ou elementar meu caro Watson? Então pense aí e só registre qual é a frase famosa verdadeira. Qual que é a frase famosa?
Fácil, né? Então a frase famosa é elementar, meu caro Watson. Lembre-se que esse foi um dos motivos que o tio não queria que o Sherlock trouxesse ele, né? Porque para ele só a única coisa, a função, né, do secretário do Sherlock era para falar isso. Vamos então para a nossa última pergunta do quiz. Eu tenho certeza que você acertou aí todas. Vamos lá? Olha só a pergunta. As aventuras de Sherlock se tornaram famosas tendo como foco principal o mistério como foco principal ou o riso como foco principal? Então pense e registre aí. Então, qual que é o foco principal das aventuras do Sherlock? Isso mesmo, ele tem o mistério como foco principal. Então, agora que a gente fez esse quiz, né, pra gente brincar um pouquinho com as informações que a gente tem, né, e os conhecimentos que a gente teve sobre o Sherlock Holmes, vamos agora relembrar o texto. São dois: O Incrível Enigma do Galinheiro e Sherlock Holmes, e a história é assim. Mas para a gente fazer isso, nós vamos descobrir a qual texto pertencem os trechos. Então vocês vão ter aí vários trechos e eles estão misturados. Alguns é do Incrível Enigma do Galinheiro e outros é do Sherlock Holmes, e a história era assim. Então você vai ler com atenção eles e vai colocar, né, quais são do texto 1 que nós lemos e quais são do texto 2. Mas nós vamos ler juntos. Você só vai anotar no seu caderno o título do texto depois e a letra de cada trecho, para ficar mais tranquilo para você. Vamos ler juntos todos os trechos, eles estão misturados. Então olha lá o primeiro. Letra A, um perito na ciência da dedução. Letra B, fascinado por seu estranho amigo, Watson registrou as melhores aventuras de Sherlock. C, o tio Claremundo, leitor das aventuras de Sherlock, decidiu contratar Sherlock. D, Sherlock telefonou para Londres para trocar impressões com o fiel doutor Watson. E, tenho uma profissão especial. Creio que sou o único no mundo. Sou detetive que dá consultas. F, Sherlock disse que, na maior parte das vezes, o culpado é o mordomo. G, Sherlock Holmes era capaz de descobrir quase tudo sobre uma pessoa apenas olhando-a. H, Sherlock Holmes morava em Londres e estava aposentado. E letra I, o detetive fingiu chorar para que Noca confessasse ser a culpada pelo sumiço das galinhas. Então aqui nós temos vários trechos, eles estão misturados. Então nós vamos relembrar, né, quais trechos são do primeiro texto, O Incrível Enigma do Galinheiro, e quais são do Sherlock Holmes. Então você vai colocar aí no seu caderno, de um lado quais são do primeiro texto e quais do segundo.
Prontinho? Já relacionou? Então vamos corrigir lá. Então lembrando, o primeiro texto, O Incrível Enigma do Galinheiro, e o segundo texto, Sherlock Holmes e a História Era Assim. Então o primeiro trecho qual que era? A letra A lá, ó. Um perito na ciência da dedução, que é do Sherlock Holmes. Então ele estava falando do detetive. Próximo, letra B. Fascinado por seu estranho amigo, Watson registrou as melhores aventuras de Sherlock. E isso aí também aconteceu no segundo texto. A letra C aconteceu no primeiro. O tio Clarimundo, leitor das aventuras de Sherlock, decidiu contratar Sherlock. Por quê? Porque aconteceu alguma situação lá no galinheiro e ele queria descobrir quem foi. Próximo lá, letra D. Também é do Incrível Enigma do Galinheiro. Sherlock telefonou para Londres para trocar impressões com o fiel doutor Watson. Então ele ligou lá para conversar o que ele poderia fazer para resolver a situação. E a letra E é do segundo texto. Tenho uma profissão especial, creio que sou o único no mundo. Sou detetive que dá consultas. Lembre-se que todos os outros detetives conversavam com ele também para ajudar a solucionar outros casos. A letra F é do primeiro texto. Sherlock disse que, na maior parte das vezes, o culpado é o mordomo. Só que ali ele estava errado, porque eles não tinham mordomo e não era o mordomo culpado, né? Lembram-se que era o próprio narrador da história. A próxima, letra G. Sherlock Holmes era capaz de descobrir quase tudo sobre uma pessoa apenas olhando. Então isso foi a experiência ao longo dos anos dele, né, que fez com que ele, apenas olhando para uma pessoa, ele conseguisse já detectar muitas coisas. Próximo. Letra H é do primeiro texto. Sherlock Holmes morava em Londres e estava aposentado. No segundo texto também ele diz que ele morava em Londres, porque ele morava em Londres. Só que no segundo texto ele ainda não estava aposentado. E a última, letra I. O detetive fingiu chorar para que Noca confessasse ser a culpada pelo sumiço das galinhas. E deu certo? Deu certo, né? Então eu vou dar um tempinho bem rapidinho para você fazer a conferência aí no seu caderno. Conferido? Então agora vamos para o de olho nos textos. Então agora nós vamos analisar algumas situações em que nós vamos ter que ver se aquela situação é do texto 1, é do texto 2, certo? Então nós vamos ter várias atividades agora em que a gente tem que fazer uma comparação entre esses textos. Então vamos para a primeira, olha lá. Primeira pergunta, os dois textos contam a história de um detetive? Se você acha que sim, você vai marcar, né, o verdinho que está aparecendo na tela, que é o V de visto. E se não for verdadeiro, se for falso, vai marcar um xizinho para essa informação, certo? Então, pense aí. Então, os dois textos contam a história do detetive, essa informação ela é verdadeira, olha lá. Qual era o detetive? Sherlock Holmes. E aí nós temos a ilustração de como o autor, né, o ilustrador, fez ele a partir da descrição do autor do livro, da história. Vamos para a segunda? Então, olha lá. Segunda pergunta. Segunda afirmativa que você vai ver se é verdadeira ou falsa. Apenas o texto 1 revela onde o detetive vivia. E aí, essa informação ela é falsa. Por quê? Vamos ver? Olha lá. O texto 1. Em Londres, onde morava, ninguém mais o chamava para elucidar mistério.
Mistérios. Texto 2. Aqui em Londres existem muitos detetives trabalhando para o governo e muitos trabalhando por conta própria. Então, nos dois textos, ele traz a mesma informação, que ele morava em Londres. Próxima afirmativa aí, leia com atenção. Apenas o texto 2 explica sobre a habilidade de dedução de Sherlock? É informação verdadeira ou falsa? Então, essa informação ela é, olha lá, verdadeira. Vamos ver o trecho que mostra isso? Era capaz de descobrir quase tudo sobre uma pessoa apenas olhando-a rapidamente. Também um perito na ciência da dedução. Pequenos detalhes nas roupas, na maneira de andar e olhar eram registrados pela mente astuta de Sherlock Holmes. Vamos analisar mais uma questão. Então, olha só. Os dois textos relatam uma história de investigação? Essa informação é verdadeira ou falsa? E aí, isso mesmo, essa informação ela é falsa. Olha lá por que ela é falsa. No texto 1, alguém andava assaltando o nosso galinheiro. A cada dia sumia uma galinha. E no texto 1 de novo, ele tirou a lupa do bolso, um palito ou folha de árvore, examinava concentradamente, depois tomava notas do caderno. E no texto 2 ele não fala nada sobre investigação, apenas no texto 1 que ele traz esses dois trechos mostrando que estava tendo uma investigação. Vamos para mais uma? Então olha lá. Agora essa aqui tem que prestar um pouco mais atenção, olha lá. Apenas o texto 2 faz referência a Sherlock Holmes como o mais famoso de todos os detetives? Então lembre no texto que nós lemos na aula passada, né? Lembre agora que nós falamos só um pouquinho da ordenação dos trechos, do que era do texto 1, do texto 2, para responder essa questão. Vou te dar um tempinho para você pensar e me dizer, é verdadeira ou falsa essa informação? E aí, só o texto 2 faz referência? Essa afirmativa é verdadeira. Olha lá o trecho. Sherlock Holmes, o mais famoso de todos os detetives, era capaz de descobrir quase tudo sobre uma pessoa apenas olhando-a rapidamente. Seria o mestre da adivinhação? Então aqui nos mostra que só o texto 2 faz a referência a ele desta forma. Vamos para mais uma então? Então agora pensa, isso aqui a gente falou um pouquinho mais do texto 1, mas vamos lembrar do texto 2 que lemos na aula passada. Podemos afirmar que em ambos os textos, ou seja, tanto no texto do Enigma do Galinheiro quanto do Sherlock Holmes, o narrador é o próprio Sherlock Holmes? Então lembre lá quem que narrou o texto 1 e quem narrou o texto 2. Podemos afirmar que é o próprio Sherlock Holmes?
Então, quem é o narrador? É o Sherlock Holmes? Essa afirmativa ela é falsa. Vamos ver por quê? Olha lá no texto 1. Na verdade, eu que roubava as galinhas para dar aos favelados, inclusive quando o detetive dormia no galinheiro. No texto 2, Sherlock Holmes observou Watson cuidadosamente e concluiu que ele era o médico que havia trabalhado no exército. Então a gente pode afirmar aqui que não é o Sherlock que está narrando o texto, nem o primeiro, nem o segundo ali nesse trecho, né? Muito bem. Então agora que a gente já vimos algumas afirmativas aí, qual que era o texto 1, qual que era o 2, quais afirmativas eram dos dois textos, nós vamos para o comparando textos. Nesse momento, você vai pegar aquela folhinha sulfite, lembra que eu pedi para você? Então, você vai pegar aquela folhinha sulfite agora, estão vendo? Aqui na minha mão tem um, e vão dobrar ao meio, tá? Então, estão vendo que eu estou dobrando assim, certo? Então, vai dobrar ao meio, bem certinho. E vai dobrar ela aqui, ó, tá? Vai pegar a régua ou a tesoura aí que você tenha, certo? E aí, você vai cortar ao meio. Quando você cortar ao meio, você vai ter assim, ó, duas partes, certo? E aí, você vai fazer em formato de um livretinho. Então, um livreto aqui. Então, dobrei a primeira e dobrei a segunda. Então, você vai ter dois livretos, certo? E cada livreto vai ser para uma história que nós vamos analisar agora. Vamos analisar mais alguns detalhes de comparação desses textos, certo? Então, vamos colocar lá no primeiro livreto. Então, no primeiro livreto, você vai colocar lá o Incrível Enigma do Galinheiro e vai fazer a sua ilustração do Incrível Enigma do Galinheiro. No segundo, você vai escrever lá Sherlock Holmes e a história era assim, e vai fazer a ilustração, certo? Do Sherlock Holmes e a história era assim. Então eu vou dar um tempinho aí para você fazer isso. Colocar o título e a ilustração. Se você não terminar a ilustração, não tem problema. Daí você finaliza depois, porque daí você vai colar no seu caderno essas duas atividades, tá bom? Prontinho? Então agora vamos começar a fazer as comparações. Vocês estão vendo aqui que eu tenho o texto 1, no Incrível Enigma do Galinheiro, e aqui eu tenho o texto 2, Sherlock Holmes e a história era assim. E os dois foram tirados deste livro, vice-versa ao contrário, ok? Foi recontado, né, pelo Marcos Rey no primeiro e no segundo... vamos saber agora. Olha lá, que é a primeira pergunta. Quem escreveu o primeiro? Que é o Incrível Enigma do Galinheiro, o Marcos Rey, certo? E o segundo, que é Sherlock Holmes e a história era assim, é o Arthur Conan Doyle, certo? Então, o que você vai fazer agora? Que a gente já tem aqui quem escreveu cada texto. Então, você vai pegar agora seu livrinho de novo e vai colocar embaixo aqui, como vocês estão vendo na tela, tá? O nome do Marcos Rey. Por quê? Porque foi ele que escreveu o Incrível Enigma do Galinheiro. E no segundo, vocês vão colocar o autor do segundo texto, que é o Arthur Conan Doyle, certo?
Então, vou dar um tempinho aí para você registrar o autor de cada um deles embaixo da sua ilustração. Muito bem, fez o registro aí? Então agora vamos para a próxima atividade. Então a próxima atividade é essa. Qual é o assunto ou tema dos textos, de cada texto? Então leia com atenção e aí o que você vai fazer? Você vai registrar do lado de dentro agora do livrinho, certo? Então eu tenho os dois livrinhos aqui, ó, os dois livretos. Então vocês viram como já está preenchido, porque a gente vai preencher junto aí, tá? Então vai preencher do lado de dentro de cada um deles a informação. Então qual que é o assunto do primeiro texto e qual que é o assunto do segundo texto? Então, qual que é o assunto ou tema? Então, Sherlock Holmes e Dr. Watson é do Sherlock Holmes. E o Sumiço das Galinhas é do o Incrível Enigma do Sumiço das Galinhas, que era o primeiro, tá? Então, vamos colocar no livrinho lá, ó. Estão vendo que eu coloquei? Então, no primeiro você vai colocar Sumiço das Galinhas e no segundo Sherlock Holmes e o Dr. Watson, conforme eu já tinha falado para vocês. Colocou assim? Eu tenho certeza que sim, porque eu já tinha te mostrado o exemplo, certo? Então agora todas as demais informações vocês vão registrando embaixo ali. Claro, qual é o texto ou dos dois textos, que, né, a pergunta ali quer saber de você. Então vamos para a próxima. Qual é a finalidade das histórias? Então, as duas histórias, elas tinham um objetivo. Então, para que elas foram escritas? Para registrar um acontecimento ou para contar uma história fictícia? Então, você vai pensar aí e vai me dizer qual é. E daí, já sabe, vou registrar dentro do meu livrinho.
Então, qual que é a finalidade? O objetivo? Isso mesmo, contar uma história fictícia. E aí você tinha que fazer o registro dentro do seu livreto lá. Então, coloquei lá no primeiro, contar uma história fictícia, e do segundo também, porque os dois tiveram a mesma finalidade. Vamos para a próxima? Então, próxima pergunta. Qual texto tem o narrador personagem? O Incrível Enigma do Galinheiro, né, do Sumiço das Galinhas, ou Sherlock Holmes? Então pense um pouquinho aí, lembra das histórias e só vai registrar no livreto correto. Qual texto tinha o narrador personagem? Isso mesmo, né? O primeiro. E aí, o que você vai fazer? Vai registrar dentro do seu livreto. Olha lá. Ah, antes que eu esqueça, né? Quem que é o narrador personagem aí nessa imagem que vocês estão vendo? Que era o menino, né? Que ele que estava narrando, que era ele que pegava lá as galinhas. Então, eu vou registrar dentro do meu livrinho somente no primeiro. Certo? Narrador, personagem, que eu tenho certeza que você lembrou, porque a gente fez uma atividade hoje ainda, né, sobre isso. Vamos para mais uma pergunta? Então, olha lá. É possível afirmar que ambos os textos apresentam uma linguagem bem-humorada ou de fácil compreensão? Os dois textos, eles têm uma linguagem bem-humorada ou de fácil compreensão? Aí você vai registrar a resposta lá dentro do livrinho. Então, isso mesmo. Os dois textos têm uma linguagem de fácil compreensão. Então, o que você vai registrar lá dentro dos seus livretos? Linguagem de fácil compreensão, tanto no primeiro quanto no segundo. Vamos para mais uma? O público-alvo. Então, quem é o público-alvo dos textos que a gente leu? Apenas adultos podem ler esses textos que nós lemos ou todas as pessoas? Então, registre dentro do seu livreto.
Então, quem é o público-alvo? Essa é fácil, todas as pessoas. Todos que gostam de aventuras, todos que gostam de mistério e suspense, podem ler esses textos e muitos outros que tem por aí que a gente já viu, não é mesmo? Muito bem, então como que ficou lá o livreto? No texto 1, Sumiço das Galinhas, contar uma história fictícia, narrador personagem, linguagem de fácil compreensão e escrito para todas as pessoas. Texto 2, Sherlock Holmes e o Dr. Watson, contar uma história fictícia, linguagem também de fácil compreensão e escrito para todas as pessoas. Então eu tenho certeza que o seu livrinho ficou exatamente igual ao meu, né? Então aqui eu tenho o título do texto, a imagem e o nome do autor. E dentro as informações que a gente acabou de conversar sobre elas. E o texto 2 também, título, né, a imagem, e nome do autor e as informações. Então fiquem tranquilinhos que agora eu dou um tempinho para você fazer a sua conferência aí, antes de nós encerrarmos a aula. Já conferiu tudo? Então, foi muito bom estar com vocês aqui nessa sequência, essa primeira sequência de atividades, né, que nós temos esse ano. Se cuidem, continuem estudando. Sei que tá um pouquinho difícil, né, mas daqui a pouco tudo passa. E daqui a pouco também chegará outro professor com outra sequência de atividades para vocês muito bacanas. Muito bacana. Então, fico por aqui. Novamente, boas-vindas, sejam bem-vindos a mais um ano escolar, que vai dar tudo certo esse ano, vamos aprender muito se divertindo também, ok? Então, fiquem em segurança e até qualquer dia.